Boa noite, Rosana. Tudo bem? Então está ótimo. Oi, Sandra, boa noite. Então tá bom. Bom, gente, vamos fazer a leitura, antes de começar a palestra, para fazer a harmonização do livro Conduta Espírita, tá? Psicografado pelo médium Valdo Vieira e ditado pelo espírito de André Luiz, tá? A gente vai ler o capítulo 35, que é um capítulo muitíssimo atual para os nossos dias. E esse capítulo 35 tem o título de Perante a Enfermidade. Então, André Luiz nos traz: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma missão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28.
É um capítulo muito propício para a gente refletir, né? André Luiz, super atual, né? Essa mensagem para a gente, que apesar das dificuldades nós possamos cultivar os bons pensamentos, a fé, a esperança, né? Mantê-las em alta. Sabemos que por vezes não é tão simples, mas como ele mesmo disse, os recursos da prece, né, fortalecem. Então, que nós possamos praticar essa fé, essa prece e caminharmos juntos dos amigos espirituais de Jesus, pedindo esse fortalecimento. Rita de Cássia, boa noite, tudo bem? Sim, do Maria Amélia. Regina, muito bom. É isso aí, gente. Para aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem pegar uma garrafinha d'água, um copo d'água, para durante a palestra os amigos espirituais poderem fluidificar, né? Porque às vezes perguntam se a água fluidificada é somente dentro das casas espíritas. Não, na nossa casa também. Então, basta que nesse momento a gente está bem acompanhados aqui, né? Estamos todos cercados de espíritos que estão na mesma vibração que nós, imbuídos em aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, né? Então, quiserem fluidificar, a minha água já está aqui, então que a gente possa acreditar e fazer com fé, tá bom? É isso aí, mais 2 minutinhos a gente faz a abertura e começa a nossa palestrinha, tá bom? Eu só gostaria de um feedback se vocês estão me ouvindo certinho. Porque às vezes fica picotando. Edinalva, boa noite. Rosalina, boa noite. Ah, então tá ótimo, obrigado. Que bom. Bom, meus queridos, boa noite a todos que estão aqui junto conosco nesse momento. E boa noite, Lilian. Que nós possamos, nesse momento, dentro das nossas vibrações, tentando buscar as vibrações de paz, de amor e de tranquilidade do nosso Mestre amado Jesus, que nós possamos nos deixar envolver pela sua luz, por essa calma, essa tranquilidade, essa paz de espírito que vai transbordando dentro de cada um de nós. Que possamos permitir a presença e a estadia do Mestre ao nosso lado. Que ele possa permanecer sempre perto de nós. E que nós possamos permitir isso através de bons pensamentos, do altruísmo, da abnegação, da indulgência, do amor, da caridade. Que nós possamos nos fortalecer com os seus exemplos de amor e buscar essa força necessária a enfrentarmos os degraus evolutivos que encontramos na matéria. E que nós, neste momento, possamos ser esponjas e absorver tudo que chega através das palavras do Mestre, para que, durante o nosso dia a dia, possamos ser luzes na vida dos outros irmãos e de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a seara do Cristo, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? É um tema bem complexo, bem amplo, né? Porque a seara do Cristo é gigantesca, né? Trabalho existe de todas as formas, de todos os jeitos, e não importa qual. Importa fazê-lo com amor, né? Para quem quiser depois dar uma lida, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, né? E ele vem numa mensagem do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nos traz uma mensagem sobre os obreiros do Senhor, né? E aí ele nos fala justamente da transformação da humanidade. E olha o período que a gente está vivendo. Transformação da humanidade. Né? Um período especial nós estamos atravessando. Um período que muitos se sufocam, se afligem, acabam deixando o sofrimento tomar conta de si, perdem o equilíbrio. Mas também, por outro lado, muitas pessoas estão achando o seu melhor lado. O lado altruísta, o lado caridoso, né? O lado da abnegação, da indulgência. Então, depende muito de como olhamos este momento, de como atravessamos esse momento, né? Então, quem será feliz nesse momento? É aqueles que estiverem trabalhando, né? Que estiverem trabalhando realmente na caridade, estiverem praticando os ensinamentos e os exemplos do nosso Mestre Jesus, né? Boa noite, Jane. Então, nesse momento, que nós possamos olhar à nossa volta e ver quantas pessoas estão realmente abdicando de si próprias em nome do trabalho na seara do Cristo. E esse trabalho é infinito. A seara do Cristo, a seara de Deus, ela não para. Ela cresce a cada dia, porque cada dia, né, Deus continua criando os espíritos. E esse trabalho, a tendência é que continue infinitamente. Porque às vezes achamos que quando nos tornarmos espíritos crísticos, espíritos perfeitos, iremos usufruir da paz, da tranquilidade, sim, mas não da ociosidade, né? Pelo contrário, trabalharemos muito mais, porque trabalhamos pouco hoje aqui. Trabalhamos na matéria, mas espiritualmente ainda estamos começando a nossa jornada evolutiva, né? Então, Cristo, ele diz, vinde a mim, vós que sois bons servidores, né? Então, nesse momento, a gente começa a refletir o que seria ser um bom servidor, né? O que seria ser um bom servo de Jesus, de sua seara. Quando nós aprendemos a calar os nossos milindres, né? Para que um exemplo muito claro, eu gosto até de falar disso, porque assim, quando trabalhamos dentro de uma casa espírita, não estamos trabalhando para a casa espírita. Isso é uma coisa que deve ficar muito claro para nós. Quando estamos trabalhando dentro de uma casa espírita, estamos trabalhando para Jesus. Seja a casa que for, aonde quer que seja, estamos trabalhando para Jesus. Quando eu estou trabalhando dentro de uma outra instituição que não seja espírita, uma igreja, enfim, um templo, estamos trabalhando em nome do Cristo. Obviamente, desde que o trabalho seja realmente dentro dos ensinamentos de Jesus. O trabalho de Cristo não está vinculado a nenhuma religião, a nenhuma igreja, a nenhum templo, a nenhum centro espírita, enfim. O trabalho do Cristo está vinculado ao amor. E é isso que nós devemos entender
e aprender. Quando Jesus aqui esteve materialmente, em nenhum momento ele citou religiões. Ele citava sempre o amor, a indulgência, a misericórdia, o perdão, o carinho no trato com as pessoas, em que eram os doentes que precisavam dos médicos, né? E justamente isso, quando ele vai na casa do publicano, que todos os apóstolos, sem entender, né, ficam abismados com isso, e aí ele mostra que nós devemos estar junto com aqueles que precisam, né? E até no livro Boa Nova é interessante porque essa parte, né, que ele está com o publicano, que ele vai jantar, é até interessante porque na realidade o publicano já era muito caridoso, né? O dinheiro que ele tinha era muito caridoso, ou seja, ele era julgado de forma errada. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro da seara do Cristo, por muitas vezes somos julgados, né? Julgados de forma errada. Chico Xavier, quantas vezes foi julgado por demônio, né? Enfim, quando o padre lá, lembra que o Chico Xavier, quando ele ia atrás do padre para conversar com o padre na época, né? E o padre acabou dizendo uma frase para ele, eu agora não me recordo a frase, mas que naquela época era uma frase muito pesada, e aquilo abalou muito ele, né? E aí Emmanuel que fala para ele que ele não deveria ligar para aquilo, ele deveria continuar na caminhada dele. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro da seara do Cristo, por diversas vezes somos atacados. Por quê? Porque deixamos os nossos amigos de antes talvez um pouco mais afastados de nós. Ou eles se afastam por livre, espontânea vontade, porque as vibrações começam a não bater. Os lugares que frequentávamos, passamos a não frequentar mais. Mudamos as nossas relações, mudamos os locais que nós frequentamos. E isso começa a refletir no nosso dia a dia, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, e aí começamos a entender que dentro desse trabalho de amor é que nós necessitamos estar. Porque vocês podem reparar que quando começamos a trabalhar com amor, trabalhar pensando no nosso próximo, nós somos os primeiros beneficiados. E aí eu não digo beneficiado materialmente, tá, gente? Eu digo beneficiado com poder chegar em casa, deitar na nossa cama e dormir. Dormir com a consciência, além de tranquila, feliz. Porque a felicidade começa a invadir o nosso coração. Quando fazemos o bem a alguém, aquele sentimento de felicidade, ele invade cada um de nós de uma forma que começa a contagiar. Realmente começa a contagiar e começamos a ficar, entre aspas, viciados nesse sentimento do bem. É por isso que os espíritos não regridem, porque quando chegamos a um certo nível evolutivo, começamos a notar que naquele estágio que nós estamos, já está bom e queremos mais. Então procuramos nos melhorar, trabalhar mais, para que esse sentimento de felicidade comece a nos envolver. É muito simples citar um exemplo disso, o Evangelho no Lar. Quando começamos a fazer o Evangelho no Lar, as primeiras vezes, até a gente fica meio assim, mas não tem necessidade, porque na realidade a minoria dos espíritas fazem Evangelho no Lar. Isso daí é fato, tá? Quando a gente chega numa palestra e fala, quem aqui faz Evangelho no Lar? Poucas pessoas levantam o braço, né? Poucas pessoas falam que fazem. Pode até ser que fazem e estejam com vergonha, mas não são todos os espíritas. E aí, quando a pessoa decide começar a fazer esse Evangelho no Lar, o que ela começa a sentir? Ela começa a sentir as boas vibrações, ela começa a sentir o amor dentro da casa dela, o entendimento, a paz, o equilíbrio, sabe? Na hora de dormir, uma tranquilidade maior, a calma dentro do lar,
o descanso, dormimos e acordamos mais descansados, enfim, tudo começa a modificar. E dificilmente quem começa a fazer o evangelho para. Por quê? Porque começa a se beneficiar dessas vibrações. E é aí que entra, o espírito não quer mais abandonar aquilo. Porque o sentimento é tão bom, aquela vibração é tão boa quando chega para a gente, que a nossa intenção é sempre aumentar, ou seja, fazer o evangelho mais um dia, ouvir uma palestra mais um dia, porque quando nós ouvimos uma palestra, nós abrimos o YouTube lá, agora não está precisando abrir o YouTube, porque as casas espíritas andam trabalhando bastante com o intuito de trazer o evangelho do Cristo nesse momento que nós estamos passando. Mas, quando queremos ver uma palestra específica, a gente vai lá no YouTube, abre e assiste aquela palestra, e aquilo traz uma mensagem para a gente que reconforta. E acabamos por aceitar aquilo de forma definitiva na nossa vida. Aceitar que aquilo, a partir desse momento, vai fazer parte da nossa vida. E aí, nós começamos a nos modificar e a trabalhar mais, a trazer também esse brilho da luz de Jesus para nós e levar para os nossos próximos, para aqueles que dividem o mesmo caminho que nós, né? E existem também aqueles que, de alguma forma, retardam essa colheita, né? Que buscam na matéria o prazer verdadeiro, o prazer daquele momento, né? Vivem na matéria, de forma materialista, né? Mas aí, o que acontece? São pessoas culpadas por aquilo? Não. Elas apenas estão no momento dela. E nós devemos respeitá-las. Assim como nós temos o nosso momento. É óbvio que quando nós começamos a sentir o retorno desse trabalho que fazemos com amor, essas vibrações, essa energia boa que a gente sente, nós desejamos que todos aqueles que a gente conhece compartilhem, façam o mesmo que nós, para se sentirem da mesma forma. Mas nós devemos respeitar aqueles que não o querem, que não o fazem, porque eles ainda não chegaram no momento deles. Assim como nós, perto de outros irmãos, também não chegamos no nível deles ainda, citando Chico Xavier. O quão longe ainda estamos de um Chico Xavier, né? Chico Xavier trabalhava, era o dia inteiro, ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã trabalhando, né? Psicografando livros, trabalhando dentro do centro, fazendo psicografias, enfim. Então, cada qual tem o seu momento. E aí vem uma parábola, né, que para nós reflete bem isso daí. Os trabalhadores de última hora, né? Os trabalhadores da vinha, né? Aquele que o chefe da vinha, né? Para trazer de forma mais didática, o chefe da vinha, ele vai trabalhar às 6 horas da manhã, né? E aí ele sai de casa às 6 horas da manhã. E aí ele pega uma turma para trabalhar, ele pega outra turma para trabalhar às 9 da manhã, e aí ele pega outra turma para trabalhar meio-dia, outra para trabalhar às 3 da tarde e outra para trabalhar às 5 da tarde, né? Que é a terceira hora, a sexta hora, a nona hora, a 1/10 hora, né? Que ele fala na vinha e na parábola. E aí, cada um, obviamente, quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã, trabalhou muito mais do que aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, né? Levando-se em consideração que trabalharam até às 6 da tarde. Então, quem entrou às 6 da manhã, trabalhou até às 6 da tarde, trabalharam 12 horas. E aqueles que entraram às 17 horas, trabalharam até às 18 e trabalharam 1 hora apenas. Aqueles que entraram meio-dia, trabalharam 6 horas. E aí, o que acontece? Ele decide pagar a todos a mesma quantidade, né? Ele paga a todos a mesma quantidade. E aí, aquele que vai receber o dinheiro lá, que trabalhou o dia inteiro,
se sente injustiçado, né? Por quê? Porque eles acham que eles trabalharam mais. Então, eles se sentem no direito de exigir mais, ou de ganhar mais. Ou que o outro, também é um ponto a se refletir, que o outro ganhe menos do que ele, né? Então, eles falam, poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro, vou ganhar um dinheiro, e aqueles que trabalharam bem menos vão ganhar um dinheiro também. Ou seja, ali fica claro que ele queria levar algum tipo de vantagem sobre o outro, porque se julgava melhor do que o outro, certo? Então, ou ele queria ganhar um dinheiro e que o outro ganhasse menos, ou se o outro ganhasse um dinheiro, ele queria ganhar mais. Ele queria estar em vantagem com relação àquele irmão que trabalhou menos, né? E aí, ele diz que não, que era um direito dele, que é o que ele havia tratado, e o que ele havia tratado era que ia pagar um dinheiro para todo mundo, e enfim, ele achou justo isso e pronto, né? Mas será que aquele que trabalhou apenas 1 hora não trabalhou com empenho, não trabalhou com esforço, sem preguiça? Será que ele não estava buscando um trabalho e também não estava tendo essa oportunidade? Faltava-lhe o que fazer? Né? Há reflexões. Quantos de nós já passamos períodos ou estamos em períodos buscando emprego, porque agora também é um período de falta de emprego, de demissões, né? E quantas vezes nós estamos buscando aquilo que fazer e ainda não temos essa oportunidade? E talvez essa oportunidade chegue para nós em um momento em que nós estejamos necessitados realmente e iremos trabalhar com a maior alegria do mundo, com a maior boa vontade do mundo. Enquanto aqueles que já estão trabalhando reclamam, maldizem, né? Ah, se eu pudesse sair daqui, eu saía. Então, não valorizam o que tem. Então, a parábola, ela nos traz essa reflexão. E aí, agora, falando para vocês aqui, me veio um livro que eu li, que é um livro tem uma história muito interessante. É um livro, se eu não me engano, é Escutando Sentimentos, pelo espírito Hermance Dufour, e o médium que psicografou é o Vanderlei S. de Oliveira, né? E um dos capítulos dele, eu acho que é capítulo 10 ou 12, conta a história de uma médium que chega no Sanatório Esperança, né? E o Sanatório Esperança, esse livro é espetacular. Esse Sanatório Esperança é o lugar que o Eurípides Barçanufo trabalha, que ele criou e ele trabalha ali com a Maria Modesto. E ele é o responsável por esse lugar, né? E essa médium, ela desencarna e ela chega no sanatório. Ela vai direto para o sanatório. E aí, quando ela acorda, enfim, que ela já recebeu os tratamentos, que ela está mais lúcida, né? Ela fica cheia de angústia, de revolta, porque ela chegou ali, né? E aí ela começa a conversar com a dona Maria Modesto. E a dona Maria Modesto, com a maior calma, maior amor do mundo, começa a conversar com ela. E aí ela começa a dizer que ela era médium aqui, né, quando encarnada, e que ela só não foi melhor médium por conta da família dela. Porque era culpa da família dela, não era uma culpa dela, né? E ela, nessa conversa, ela fala que ela foi 40 anos médium. 40 anos trabalhando a mediunidade aqui, quando estava encarnada. E aí, ela não entende, né, o porquê que ela estava no sanatório. Então, para ela havia trabalhado 40 anos na mediunidade, se entregando ao máximo, e aquilo não fazia sentido. Ela achava que quando ela desencarnasse, ela chegaria ao plano espiritual numa condição melhor do que a que ela estava. A começar não estando dentro de um sanatório, né? Não precisando de tratamento,
Então, para ela, aquilo era injusto, era inexplicável. Até ela fala de algum erro, será que não houve equívoco, né? E aí a dona Modesta começa a dizer para ela de que o amor, ele deve ser maior do que o nosso dever. O amor, ele deve transbordar, né? E os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores da seara do Cristo, trabalham atrelados a condições. Trabalham por motivos específicos, enfim, menos o amor. Começam a desviar o foco do que realmente importa, que é o amor. Tem até outro livro que fala disso, que é muito interessante também, Voltei, do Chico Xavier, né? E é bem interessante também. É outro livro que conta uma história desse tipo. E aí, ela começa a dizer que para trabalhar na seara do Cristo, o principal é o amor e que nós possamos esquecer de nós mesmos, né? Começamos a esquecer de nós para trabalhar em nome do próximo. E que raríssimos casos são os completistas, né? O que são os completistas? Aqueles que conseguem trabalhar, cumprir essa jornada da melhor forma possível durante esse período de trabalho, né? Então, aqueles que extrapolam a atração da folga e das facilidades para servirem mais, e mais, e mais. Ou seja, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para o centro porque eu vou descansar. Não. O espírito fala para ela, né? A dona Modesto fala para ela de que aquele que está imbuído dentro da tarefa de trabalhar realmente não pensa em si, não tem cansaço, né? Quantas vezes o Chico, doente, coitado, lá moído, com gripe, enfim, com dor, falava que não ia trabalhar e o Emmanuel dava um puxão de orelha nele e fazia ele trabalhar. Então, que nós possamos refletir sobre o verdadeiro trabalho, sobre abdicar de nós em prol daqueles mais necessitados do que nós. Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que a nossa condição é maravilhosa, que a nossa condição é espetacular. E de que existem irmãos que estão atravessando um momento muito pior do que o nosso. Então, nós, a partir desse trabalho, começamos a dar graças a Deus. Começamos a dar graças a Deus por aquilo que temos, por aquilo que podemos viver, que podemos vivenciar. Um exemplo que a gente tem que dar graças a Deus de todas as formas, agradecer muito, é a possibilidade de, nesse momento de tantas dificuldades, estarmos trabalhando no nome de Cristo, vendo uma palestra, assistindo uma aula online, levando esse conhecimento através da tecnologia. Então, nós devemos agradecer a Deus por essa oportunidade, a oportunidade de trabalharmos dentro da sua seara, porque qualquer tipo de atividade, isso aí está no Livro dos Espíritos, qualquer tipo de atividade que seja voltada ao bem é um trabalho. Então, quando nós estamos ouvindo uma palestra, nós estamos trabalhando, estamos adquirindo os conhecimentos necessários à nossa evolução. É por isso que nós estamos aqui, para evoluir. E quando estamos estudando, estamos trabalhando. Quando estamos fazendo caridade, estamos trabalhando. Quando estamos sorrindo para alguém na rua, dando bom dia, estamos trabalhando. Trabalhando dentro da seara do Cristo. O trabalho não é só aquele físico, é o trabalho também espiritual. O físico que nós podemos usar como trabalho na seara do Cristo é o sorriso. Esse sim é um trabalho físico dentro da seara do Cristo. Sorrir, estar sempre esbanjando alegria. Sabe aquelas pessoas que têm tantas dificuldades na vida, mas que vivem a sorrir? É justamente isso. São pessoas que trabalham dentro da seara do Cristo, trazendo os seus exemplos. Olha aqui, eu tenho uma vida muito difícil.
a sua é maravilhosa. Então, se eu só tenho que agradecer, por que você reclama? E ela faz isso não com palavras, ela faz isso com exemplos, né? E são esses exemplos que mexem conosco. Os exemplos que ficam. O Cristo, a gente não pode esquecer que o Cristo não deixou nada escrito para a gente. Nada, nenhuma vírgula. Tudo que nós temos do Cristo foram os apóstolos que escreveram. O Cristo, ele deixou apenas o seu legado de exemplos, que são os que perduram até hoje. Os seus exemplos de amor, né? Porque o Cristo, o último suspiro dele, ele ainda pede para Deus perdoar aqueles irmãos que estavam lá, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, olhem a grandeza do Cristo, a grandeza do amor dele por nós. Trabalhando até o seu último suspiro na matéria, ele trabalhou, pensando em cada um de nós, em cada um daqueles que estavam lá, né? Então, assim, isso é trabalhar dentro da sua seara. É deixar o nosso cansaço de lado, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e começar a distribuir esse amor do Cristo com aqueles que nós podemos ajudar, assim como nós precisamos ser ajudados também. Todo dia nós precisamos de ajuda, de uma palavra de consolo, de conforto, de ligar para alguém. E por que nós não podemos ligar para alguém? É um trabalho também. Então, quando nós dizemos que a seara do Cristo é muito grande e os trabalhadores são poucos, é justamente isso. Trabalho há de todos os tamanhos, de todas as formas. Sabe qual que é o mais importante? Nenhum. Todos têm o mesmo grau de importância. Todos trabalham, sabe aqueles relógios que tem um monte de engrenagem? Se a gente tirar uma engrenagem bem pequenininha, ele desanda, ele não trabalha mais. Na seara do Cristo é a mesma coisa. Todos são importantes da mesma maneira, apenas executam trabalhos diferentes. Então, quando nós pensarmos o que eu posso fazer para começar a trabalhar na seara do Cristo, pensem que um sorriso já é uma forma de ingressar nessa seara. Ok, meus irmãos? Então, aqueles que se sentirem confortáveis e desejarem fechar os seus olhos, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ao nosso mentor e os mentores que cuidam da nossa casa, que cuidam da casa espírita, que estão envolvidos na execução dessa palestra e dessas palavras de amor. E que nós possamos receber os fluidos necessários para que possamos nos manter firmes no propósito de seguir os ensinamentos do Cristo, de sermos pessoas melhores, de nos sentirmos mais fortalecidos perante as dificuldades e entendermos que, apesar de todas as dificuldades, a nossa vida é maravilhosa. Nós temos uma coisa que é muito importante. Nós temos a doutrina dos Espíritos, que tanto nos consola, que tanto nos fortalece, que tanto nos explica e como faz diferença na nossa vida essa doutrina codificada por Kardec e trazida pelos espíritos superiores. Ela faz total diferença na nossa vontade, no nosso desejo de nos melhorar. Mas esse desejo, ele tem que partir de nós. Então que nós começamos a entender a necessidade de colocarmos em prática aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos, aquilo que ouvimos, para que possamos ser espíritos melhores para todos os irmãos que compartilham desse momento conosco. E entender
que, além de tudo, o Pai nos ama e jamais abandona os seus filhos. Que nós possamos crer com mais força, ter mais fé e ter esperança. Deixar que essa esperança, em dias melhores, tome conta de nós. E que possamos ser otimistas de todas as formas, porque Deus nos ama. E qual pai que não cuidaria de um filho seu? Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, fiquem todos na paz de Cristo. Muito bom poder aprendermos um pouquinho mais do Cristo, né? Sentir esse abraço dos nossos amigos espirituais. Que todos tenham uma ótima semana e que Cristo envolva cada um de vocês na sua casa, no seu trabalho, e que nós, nesse momento, possamos ter as nossas águas fluidificadas, o nosso ambiente espiritual do lar fortalecido, para que tenhamos aí uma semana maravilhosa pela frente. Graças a Deus, irmãos. Muito obrigado.